Graça e paz, meu irmão. A nossa meditação de hoje, dia 3 de abril de 2025, está no capítulo 3 de Neemias e o verso de trabalho é o nosso verso 5. E nele está escrito: E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. O interessante aqui é que nessa abordagem de hoje, claramente a gente vê a possibilidade de alguém estar fazendo o serviço, uma parte de alguém está fazendo o serviço, mas uma outra parte ele simplesmente se nega a fazer ao serviço de seu Senhor. Ou seja, eles não querem envolvimento. E na nossa vida é exatamente assim. Quando a gente volta no devocional do dia 2, né, se você bem se lembra, lá no capítulo 2 de Neemias, teve uma parte em que nós dissemos que Neemias ele convida o povo a observar que a terra estava assolada e que eles deveriam reedificar os muros de Jerusalém. E com isso as suas vergonhas deveriam ser esquecidas, né? E a resposta que eles tiveram foi que... A resposta que Neemias teve do povo foi o seguinte: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. E é exatamente esse o contexto, é exatamente o resultado dessa ação de Neemias junto ao povo, ali, junto aos sacerdotes, junto a todos, que começa o processo de reconstrução dos muros e das portas. E aí, esse capítulo 3, ele assim, de uma forma geral... A gente tem sempre uma certa dificuldade, mas com um pouco de carinho a gente consegue extrair algumas coisas interessantes nele. Logo no versículo 1 desse capítulo 3, mostra que os primeiros que metem a mão na obra é quem? Eliasibe, que ele é considerado sumo sacerdote, e os seus irmãos, que também eram sacerdotes, ou seja, membros da família de Arão ali. Alguém que, em tese, tem sua espiritualidade mais próxima, uma relação mais íntima ali com Deus, ele consegue, então, ter o ânimo, ter a motivação, consegue começar esse processo de liderança já desenvolvido por Neemias, eles conseguem se mobilizar, e com isso, o sumo sacerdote, o seu sacerdote, então, começa a mobilizar todo o povo. E aí, eles vão, a primeira porta que eles edificam é a porta que aqui na minha versão é chamada de porta de gado, mas nas grandes maioria das versões é chamada porta das ovelhas, né? Que era por onde, vamos dizer assim, era a representatividade por onde entrava ali as ofertas, né? Onde estaria ali o altar, onde os animais que deveriam ser entregues em sacrifício. São muitas as portas aqui indicadas: porta do peixe, porta do altar, porta do montouro, porta do vale, porta da fonte, né? Porta dos cavalos, são muitas. Mas o interessante de tudo isso, porta velha, e essas portas, todas elas tinham uma simbologia, elas tinham algum significado, ou por características, ou bem por significado. E a característica dessa obra aqui, interessante que a gente começa com os sacerdotes, mas ela vai transcender o próprio povo de Judá, porque durante a construção, eles vão falar de povo de Mispa, vão falar de povo de Gibeão, vão falar de povo dos tecoitas, ou seja, eles falam de povos diversos. E vai mostrando que a movimentação ela vai se expandindo. É pessoas de Jerusalém, é pessoas das tribos de Judá, é pessoas de fora da tribo, pessoas que são chamadas e que são movidas e que se interessam pela construção ali do templo. Outra característica que nós temos também aqui são pessoas, vamos dizer assim, de símbolos diversos, de categorias diversas, de profissões diversas, fazendo com que o povo, né, que a gente vai observando, que o povo está ali unido num processo de reconstrução. Porque quando você vai no versículo, por exemplo, no versículo 4, versículo 5, versículo 7, versículo 9, né, versículo 9 e diversos outros versículos, nós temos a expressão, por exemplo, ao seu lado, indicando que normalmente tinha alguém trabalhando, né, fazendo atividade, mas ao lado dele tinha também outras pessoas ajudando, fazendo, renovando e mantendo a obra, por exemplo, em plena operação. O que a gente percebe aqui é que aqui há uma força de comunidade, há uma força de nação, uma força de povo que estão sendo geridas por um sentimento novo, um sentimento de devoção, um sentimento de respeito, um sentimento de querer, de fato, ver as coisas mudadas. Então, é uma característica também muito interessante. E ao avançar das obras, eles vão levantando, vão colocando fechaduras, vão colocando ferrolhos, vão estabelecendo muro, ou seja, a cidade vai pegando novas formas. Mas mesmo a gente falando tudo isso, lá no versículo 5, a gente pode observar quando a gente faz uma nova leitura dele, que ao seu lado repararam os tecoitas, né? Porém, os seus nobres, que os nobres tecoitas, eles não meteram o seu pescoço ao serviço de seu senhor. Ou seja, eles não se interessaram, eles ficaram distantes, a nobreza ali. Porque é algo também muito interessante, porque para a gente ter uma certeza que nem todos eles se mobilizarão, eles estarão, vamos dizer assim, sensíveis para que as coisas de Deus, para que os projetos de Deus, para que a missão de Deus seja uma prioridade na sua vida. Nós estamos vendo aqui um processo de uma mobilidade, vamos dizer assim, um movimento todo favorável para um sentido, mas vem um grupo de pessoas que preferem, na sua, vamos dizer assim, na sua mesmice, preferem ficar alheios ao que está acontecendo. E quando a gente está olhando isso aqui tudo, aí você pensa assim, pô, estão levantando os muros, então a cidade está ficando fortaleza. Mas um movimento também que é perceptível aqui é que dentro desse processo há pessoas que, além de trabalharem nisso, o que elas fazem? Elas edificam, elas
elas fazem melhorias, elas trazem reparação, elas modificam, ou seja, para mostrar a alegria no Senhor da sua própria casa, defendendo das suas casas. E o interessante é porque aí passa a ter um cuidado por algo assim muito próximo de si, porque é algo que serve a sua família. Então por que é importante a gente também cuidar da nossa casa? Porque para nós que somos cristãos, a nossa casa, por exemplo, é o templo, é o lugar em que a gente se reúne com a nossa família, porque a gente passa os nossos momentos, não só momentos para descanso, mas momentos para que a gente possa dedicar, como Josué fala lá naquele versículo, lá em Josué, diz assim, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, a nossa casa tem que estar em condição, a nossa casa tem que estar limpa, tem que estar organizada, tem que estar cuidada, porque afinal de contas a gente chama o Senhor para estar conosco na nossa casa. E nós somos o templo do Espírito Santo, mas a casa em si é uma casa de ambiente que recebe pessoas, que recebe outros irmãos. E é interessante, então está um movimento, e você vê isso em diversos versículos que as pessoas, como o versículo 21, 23, né? E outros aqui, como por exemplo 24, são vários, fazendo essa referência que não só a cidade em si, mas como teu próprio, não só pontos específicos da cidade, mas a cidade como todo, os ambientes como todo, eles são cuidados. Então, o que eu deixo como lição final para tudo isso? É que a gente poderia até dizer que o trabalho do Senhor, ele se desenvolve em diversos cantos, mas um dos cantos primordiais para a gente é dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Preparar o ambiente, porque a gente preparando o ambiente perfeito, harmonioso, certamente a gente passa a ter um coração mais sossegado, mais tranquilo, um coração até mais sensível à palavra do Senhor, muito mais alegre, muito mais seguro. Certo? Então é um capítulo diferente, é um capítulo que traz por diversas portas, e as portas têm cada uma significados muito expressivos. Convém você mergulhar aí, como por exemplo, porta do Montouro, que é aquela porta ali que é da região do lixo, porta das ovelhas, que são dos animais que são oferecidos para sacrifício, porta da fonte, que seria a ponte ali, perto ali da fonte de Siloé. Então, as portas têm um significado. Tudo na Bíblia, tudo na vida, principalmente ali desse povo judeu, há um grande significado. E o que a gente busca, por vezes, é entender o princípio, o significado disso, o princípio envolvido nisso, para ver qual aplicabilidade a gente tem na nossa vida prática cristã, como cristianismo, tá bom? Então fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse foi o nosso devocional de hoje, o capítulo 3. Que Deus possa te abençoar e que Deus te cuide, né, meu irmão? Ou cuide da gente.